pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada! Eu ainda tô me recuperando, porque o jogo foi uma loucura, né? Sofro muito ao longo dos 90 minutos. Aí cheguei muito tarde em casa, teve o Segue o Fio já na manhã desta quarta-feira. Então agora, com mais calma, a gente pode analisar alguns pontos específicos do jogo do Inter e, obviamente, projetar o que vem aí pela frente em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Cadê o Thiago Maia? O que aconteceu com esse jogador? É possível recuperá-lo? O Roger poderá recuperar esse jogador a partir do jogo contra o Juventude? Romero é uma possibilidade ali? Esse é um ponto. O outro, o que está acontecendo, gente? O Barcos faz gol, o Paulo Guerreiro faz gol lá pelo Alianza Lima. E os meus centroavantes não fazem? Eu preciso questionar esse ponto. E quero questionar também a postura de alguns torcedores, que gerou uma polêmica aí, a informação que eu trouxe ontem no jogo. Eu quero explicar aqui direitinho e até estabelecer alguns comparativos com o torcedor do outro lado lá, tá? Fica aí que esse conteúdo tá muito legal, tá? Antes, Zapay, esse aplicativo você vai baixar, ele é gratuito, totalmente gratuito. Você paga as contas do teu carro, moto ou caminhão sem sair de casa, tudo online. Tem como parcelar a última parcela do IPVA, tem como pagar ainda em abril com desconto, utilizando o meu cupom VAGUINHA20, parcelando em 12 vezes no cartão de crédito. IPVA, licenciamento, multas do teu carro, aqui no Rio Grande do Sul, em todo o território nacional. Zapay, esse aplicativo você baixa ele totalmente gratuito aqui no link que está aqui no primeiro comentário fixado. 20% de desconto nas taxas usando o meu cupom, ó. O cupom VAGUINHA20. Baixa agora aí se você tem carro, moto ou caminhão. Ele é essencial para a tua vida. Zapay. Por onde eu vou começar, gente? Deixa eu começar por essa questão do Bruno Henrique, tá? Que foi um ponto baixo do time do Inter contra o Nacional nesta terça-feira. Não foi bem, sentiu o ritmo, vem apresentando desgaste, tá chegando atrasado, não tá aparecendo na frente, não tá ajudando atrás. Bruno Henrique, por que ele é titular do Inter e existe a possibilidade dele perder a posição? Primeiro, essa posição era do Thiago Maia. E o Roger ontem na entrevista, nas entrelinhas, ele praticamente confirmou que o Thiago Maia ainda está em um processo de puxão de orelhas interno. Quando ele diz, e quando o contexto do Inter lembra a todo momento que esse jogador estava com a cabeça fora daqui, é porque esse episódio ainda não foi superado. Agora, no momento que o titular do time tá mal, é óbvio que a gente precisa questionar. Tá aí o Thiago Maia. Ele tá sendo punido? Ou é o time que daqui a pouco vai ser punido porque ele não tá jogando? Ou o Roger tá observando no dia a dia os treinamentos dele e não tá levando fé no Thiago? É isso que o torcedor precisa saber. É possível recuperar esse jogador? E por que eu tô demonstrando essa preocupação? Não é porque o Thiago Maia tem olhos verdes. Acho até que não tem. É porque eu quero bem pro Inter. E esse é um ativo do clube. Um jogador que o Inter pagou ou deveria ter pagado muito. E se não pagou Flamengo ainda, bom, pelo menos está pagando um salário altíssimo para o Thiago Maia estar no elenco do Inter. Então eu quero saber o que está acontecendo com o Thiago Maia. É possível recuperar esse jogador? Acho que neste ponto o Roger precisa ser mais claro nas entrevistas. O Roger e os dirigentes, quando questionados. O que está acontecendo? Nós estamos pagando um alto salário para um cara que vai ser punido até quando? Até quando? Então faz o seguinte, rescinde o contrato. Se ele não vai poder jogar. Alguns outros colorados têm a ideia de que daqui a pouco o Romero possa começar como titular no lugar do Bruno Henrique. Não dá, gente. O Romero é jogador para jogar com a bola no pé, para fazer marcação como o Bruno Henrique faz, como o Thiago Maia deveria fazer, como o segundo volante, ou o que a função do segundo volante recomenda, não dá para o Romero, gente. Romero é jogador para ser o meia no lugar do Alan Patrick
Ou quando a circunstância se apresentar assim, de o Inter precisar virar o jogo, precisar ir para cima, aí ele entra no time, solta todo mundo e ele vai lá para ajudar. Mas desde o início não dá. O jogador da posição é o Thiago Maia. É esse o jogador que o Inter tem no elenco e é isso que a gente precisa saber. O que está acontecendo com ele? Eu tenho a questão do torcedor para tratar com vocês, mas eu quero tratar agora, já que a gente está falando de time, aproveitar e falar sobre os centroavantes. Cara, o que está acontecendo? O Guerreiro faz gol. O Barcos faz gol. É o artilheiro da Libertadores, eu acho. E os meus não entregam gols. E são melhores. Borré é melhor, o Valência é melhor que o Barcos e que o Guerreiro. Pelo menos neste momento. E aí, o que está acontecendo? O meu centroavante precisa entregar gol. Olha, um por jogo é um exagero, um por jogo. Mas ele precisa ter uma média de um gol a cada 2 jogos. O titular da posição. O titular hoje é Ener Valencia. O Valencia tem que me entregar um gol a cada 2 jogos. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E não adianta na terça-feira contra o Maracanã fazer 7 gols para aumentar a média. Pode aumentar a moral dele. Mas ele tem que me entregar gol em jogo importante. Senão o torcedor não vai ter a confiança de que daqui a pouco, numas oitavas de final, semi, quarta, semi ou até final de Libertadores, que ele vai entregar. E o mesmo vale para o Borré, que perdeu a posição no time porque não estava jogando bem. Pode o torcedor do Inter ver o Barcos fazendo gol, o Guerreiro fazendo gol e os jogadores do Inter não fazendo? O Pedro voltou agora, gente. Tá fazendo gol no Campeonato Brasileiro. Não fez na Libertadores. Aliás, o Flamengo tá numa situação até pior que a do Inter na Libertadores. Deve classificar porque o grupo é mais fácil. Mas o Pedro já voltou, já tá fazendo gol. Verratti tá fazendo gol. Então o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Precisamos melhorar neste aspecto. Deu polêmica a questão da torcida, sempre que se fala do torcedor, dá polêmica, né? Em primeiro lugar, o que eu disse ontem, durante a jornada, o torcedor está saindo do estádio depois do 3-0. E eu achei aquilo um absurdo. Em um jogo da Libertadores da América, com o Inter criando chances para fazer o primeiro, com bola na trave do Bernabéu, e gente indo embora. Aí hoje eu vi alguns comentários e alguns torcedores me chamando para dizer o seguinte: não, Vaguinho, o torcedor não estava indo embora, eles estavam indo no banheiro porque era final de primeiro tempo. Ah, para, gente! Vocês acham que eu sou criança? Tô ali todo dia na cabine, ninguém sai 10 minutos antes para ir a banheiro, ainda mais do jeito da circunstância que estava o jogo. Os torcedores que foram embora, foram embora. Eu não vou aqui condenar, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Mas se vai pro estádio, vai para apoiar. Talvez aí tenha tido até uma consciência deles de, eu vou ficar aqui vaiando, eu vou para casa, não quero. Larga e vai mesmo. Mas quem ficou no estádio, quem fica no estádio, precisa apoiar como os 37 alguma coisa fizeram. Esse torcedor que ficou no Beira-Rio ajudou, porque é esse o torcedor que entende que um time campeão precisa da torcida. Precisa da torcida. A sinergia time-torcida nos levou às grandes conquistas em 2006 e em 2010, só para falar dos títulos recentes. Então não me venham com essa, tá, gente? O torcedor foi porque eles foram no banheiro. E o torcedor do Grêmio, eu não vou discutir com o torcedor do Grêmio, né? A atitude de torcedor, de abandonar o time. Quem não coloca nem 30 mil em um clássico Grenal, não pode falar nada. Então fiquem quietinhos aí onde vocês estão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.